E aí, povo, simbora para mais uma aula do nosso curso de React Native e hoje vamos conhecer alguns componentes e como utilizá-los em nosso novo projeto, em nosso mundo, em nosso My World. Lembrando que esta é a aula número 5 e se você caiu de paraquedas aqui, tudo bem, não se preocupe, sem pânico, só tem 4 aulas atrás para você assistir. Respira, abra o seu terminal e simbora! Agora, com o nosso primeiro componente Screen já criado, já conhecemos o componente nativo Text. Para você adicionar textos. Tá tão óbvio isso. Agora vamos conhecer mais um, o View. Onde já se viu? Meu Deus, cara, eu não consigo. Para os amantes de web, podemos dizer que o View é equivalente a Div, já que ele agrupa os elementos. Com ele você pode criar layouts, aplica um posicionamento e eles podem ser estilizados. Na verdade, a maioria das coisas aqui no React Native pode ser estilizado se você quiser. E você vai querer. E simbora. Mas, Paulo, e se eu quiser 2 blocos, por exemplo? 2 agrupamentos de elementos, eu posso fazer isso? Um embaixo do outro? Ai, meu amigo, ou minha amiga, ou meu inimigo. O próprio VS Code já responde por mim. Felizmente, não. A gente não pode. Mas por quê? Por quê? Why? Pois então, nos retornos do JSX, do TSX, do JS, do TS, só podemos retornar um elemento raiz. Apenas um. Os demais ficarão dentro dele e com isso, quando a gente retorna, ele vira uma árvore de elementos e uma árvore de componentes, ou elementos e componentes ao mesmo tempo. Pois imagina aí, você ter mais de um elemento raiz sendo retornado, o React não vai saber quem é o pai. E muito menos atualizar ou até mesmo como montar essa árvore de componentes e elementos. Então você só pode ter um elemento pai sendo retornado no seu arquivo. Mas e aí, eu sempre vou precisar colocar uma view como elemento raiz? Na verdade, não. Você pode também usar vários outros. Mas se você achar que usar um componente de agrupamento, assim como a view, estiver atrapalhando o seu layout ou por qualquer outro motivo, não sei qual tipo de projeto você vai construir futuramente, mas se você não quiser utilizar uma view, você pode usar apenas isso aqui, que eu vou digitar. Chamamos esse carinha de fragment. Ele já satisfaz as regras do JSX, do TSX, em relação ao retorno. Vamos duplicar aqui o nosso texto para... melhor, mudei de ideia. Vamos melhorar isso aqui primeiro. Agora eu vou aplicar um estilo simples a essa view, só para a gente conseguir ver melhor, já que a minha tela está escura, possivelmente a sua não está, mas a minha tela aqui está bem escura. E a gente pode fazer isso assim, com um atributo style, dentro do view, igual, aqui dentro, igual. Abre e fecha chaves, e mais uma vez a gente abre e fecha chaves de novo. E aqui dentro podemos escrever o estilo, que lembra bastante CSS no caso. Vamos dar aqui um background color, vou deixar branco. E um flex 1. Mas o que seria, Paulo, esse flex 1? Ele é bem simples. Esse atributo diz que o componente deve expandir e preencher todo o espaço disponível dentro do container Py. Nesse caso, como eu já estou colocando o estilo no próprio container Py, ele vai atribuir isso a toda a tela. A não ser que lá no seu app.tsx, que o app.tsx no caso será o Py deste componente que a gente está criando, tem alguma limitação de tela. Fora isso, ele vai preencher a tela inteira. Agora sim, a gente pode vir aqui no texto e mudar para o Welcome. E criando outro texto, vamos colocar To My World. Se você quiser colocar To The Jungle, fica à vontade também. O app é seu. E olha como ficou, meus caros, minhas caras. Vamos criar então outro agrupamento e nele vamos colocar o text login. Agora a gente já aprendeu, né? E para todo login, o que a gente precisa, meu povo, de um input. Isso mesmo, tenho certeza que alguém aí respondeu. Só não estou ouvindo porque aqui é uma gravação, né? E o componente similar ao input do HTML seria este, o text input.
Nele não precisamos criar uma tag abrindo e fechando igual a gente fez com a view. Na verdade, a view nem precisa também, dependendo do caso. Apenas fechar dentro do próprio elemento e nele vamos chamar os seus atributos. Nele temos o placeholder, sabe aquele texto que fica aparecendo quando você não digitou nada? E que não conseguimos ver neste caso. Por isso eu vou mudar a cor com um placeholder text color para DDD. Não, melhor, para CCC, é bem melhor, é bem mais visível. É um cinza um pouco mais claro, também não tão escuro. Podemos definir o keyboard type e como vocês veem, temos vários estilos de teclado que podemos invocar aqui ao abrir o nosso text input. Como é login, vamos usar o teclado de e-mail por padrão, né? Mas deixa eu mostrar a diferença aqui para vocês. Olha só a diferença entre o numérico e o de e-mail. Agora, copiando esse mesmo elemento, vamos criar o input da senha. E na falta de criatividade, vai o teclado default mesmo. A não ser que você esteja criando um app que exija uma senha numérica e entre outros. Mas aqui podemos colocar mais um atributo, o Secret Text Entry. E o que seria esse Secret Text Entry? Falhou o inglês aqui. Que ele serve para esconder os caracteres digitados, que novamente a gente não vê. Mas calma, vamos estilizar aqui os inputs só para mudar a cor da fonte, para a gente conseguir vê-los. Se lembra? Style, abre chaves, e dentro também abre chaves, fecha as duas chaves e digita o estilo. Nesse caso, o color black ou hashtag 000, para a gente conseguir ver o que a gente está digitando dentro. E aqui está. E ocultando a senha, como tudo deve ser. E para submeter esses valores, a gente vai precisar do que, galera? De um botão. No Native, a gente até tem o button, mas vamos usar aqui uma coisa bem mais legal no caso. Esse aqui que eu gosto muito, o Touchable Opacity. Pois ele se torna um elemento clicável e ainda produz um efeito bem da hora de opacidade. Você clica, ele dá um efeito de opacidade, como se você estivesse clicando no botão. Na verdade, você vai estar clicando no botão, mas ele visivelmente vai gerar um efeito para você. Vamos criar ele aqui e dentro dele, como elemento filho, a gente pode colocar o text, entrar mesmo, tá bom essa palavra, entrar. Tá difícil de ver eu clicando porque não estilizei ele ainda, mas deixa eu aumentar. Vou aumentar aqui para você ver. Vamos colocar ele na cor preta e o texto vamos deixar branco mesmo. Viram? Agora está bem mais visível. Vamos colocar mais dois texts aqui embaixo, porque ficaria legal se a gente tivesse um rodapé no nosso app. Sabe aquela tela de login com o rodapé embaixo? E então é isso, meu povo. Chegamos ao fim do nosso curso. Eis que agora você pode criar apps do zero com React Native. Boa sorte com a sua carreira. Desejo tudo de bom e valeu! Não, pessoal, eu tô brincando. Ainda tem uma carrada de coisa aqui para você aprender. Se duvidar, isso não é nem 1% do que o Native pode te oferecer. Em 0,5%, eu diria. Na próxima aula, vamos aprender a estilizar os nossos elementos e componentes. Espero vocês lá e não se esqueçam de deixar um like, indicar para sua amiga, para o seu amigo programador ou para aquela pessoa que quer se tornar programador ou programadora. E não esquece de comentar aqui se preferir.
Eu ia gostar bastante e valeu!